Olá, seja bem-vinda. Eu sou Danusa Soares. Esse é o Ideia Mãe, mais uma vez aqui para você, para trazer o resultado aqui do que vocês escolheram lá no Instagram. A Instagram Ideia Mãe. Vocês pediram e eu tô aqui gravando vídeo sobre o livro que vai ajudar muito você, tá? Por quê? Você que tem filho pequeno, principalmente ali na infância, de 0 a 12 anos, um pouco mais para frente, né? De 2 a 12 anos, provavelmente, que é a idade da birra, a idade que você não sabe lidar, que vai ter muitas reações emocionais. Tem um livro que eu busquei ajuda na época, porque eu não estava sabendo lidar com as birras, com as situações da minha filha. E encontrei o livro, apliquei e deu super certo, tá? O livro é esse aqui, O Cérebro da Criança. Deixa eu ver se tá aparecendo para você. Tá aparecendo. Esse livro é sensacional, gente. Ele é um manual prático, tá? De como você usar a neurociência a seu favor na criação dos filhos, tá? Por que os autores escreveram sobre isso? Porque eles perceberam que muitos pais, hoje em dia principalmente, estavam utilizando de artifícios tecnológicos, como celular, tablet, para acalmar o filho, para o filho não fazer birra. Afinal, uma criança com a tela na mão, ela fica quietinha no canto. Isso é um fato, né? Quem nunca fez isso? Eu já fiz. Às vezes eu dou um tablet para minha filha assistir um filme, mas a gente dá de forma controlada para ela, tá? Já passamos do limite também? Já. Por quê? Porque muitas vezes a gente não sabia lidar com a situação. Então, por isso que informação é poder. Quando você adquire um conhecimento, você sabe lidar com a situação e traz a situação a seu favor, tá? E com os filhos não é diferente. Você, mãe que está me assistindo, tem que se munir de informações, tem que estudar sim, tem que ir em busca das respostas e não descontar no filho, na criança que não tem nada a ver, a criança não entende o porquê das coisas, o porquê das reações dela, tá? Esse livro deixa muito, muito claro isso e de como é importante você estar atenta ao seu filho, atenta às reações dele, tá? Criança que faz muita birra, tá querendo chamar atenção, tá precisando de atenção e não sabe dizer: mãe, eu preciso de atenção, eu preciso que você olhe mais para mim. Ela não sabe fazer isso ainda, então ela precisa de quê? Fazer a birra, chamar a atenção, para ver se alguém olha para ela, para ver se alguém resolve aquela questão emocional dela que ela não tá sabendo lidar ainda, tá? Então, se você até assiste esse vídeo e você não sabia disso, então que fique claro na sua mente, ó, que abra um alerta na sua mente de que se seu filho ou filha tá agindo assim, é porque ele precisa de uma ação mais incisiva dos pais, seja você como mãe, seja do seu marido, seja do pai da criança, não importa, mas que você aplique, tá? Danusa, você tá divulgando esse livro? Não, não tô divulgando, eu só tô passando a informação que fez muito bem pra mim e eu acredito que vai ajudar você também, tá bom? Danusa, esse vídeo substitui a leitura do livro? Claro que não. Eu não vou conseguir te explicar quase 300 páginas de um estudo de neurociência. Não tem como. Mas esse vídeo serve de alerta para que você pare e pense: poxa, tem solução para o meu problema, eu vou em busca da solução. E a solução sempre é informação, sempre é você estudar cada caso, saber identificar se seu filho está agindo conforme algumas diretrizes que o autor fala aqui, o Daniel Siegel. Ele estudou em Harvard, é uma pessoa super, super capacitada. Esse livro é best-seller e eu encontrei e me ajudou muito, tá? Vamos lá. O que basicamente eu posso trazer para você aqui do que é o cérebro humano? O cérebro humano a gente pode dividir basicamente de duas formas. O lado direito, que é o lado emocional, tá? Das reações, seja de adultos ou de crianças, e o lado esquerdo, que é o lado racional. Você tende a reagir a situações de forma mais controlada, comedida, do lado racional do cérebro. O lado emocional, no caso das crianças, é o lado da famosa birra e da falta de controle total, às vezes em público, né, mãe? Você já passou por isso? Hashtag tamo junto. E é o lado em que há o descontrole. A criança ainda não sabe controlar esse lado do cérebro, isso é um fato, tá? E qual é o nosso erro enquanto pai e mãe? Muitas vezes a gente tenta conversar com o nosso filho e foi aí que caiu a minha maior ficha além desse livro. Eu tentava resolver um problema emocional da minha filha com uma mente racional. Você acha que isso vai dar certo? Não dava certo e é por isso que eu fui buscar ajuda, tá?
A criança, quando ela tá no ápice ali da birra, ela fica irracional. Ela não vai se conectar com o que você tá falando, tá bom? É muito importante que você preste atenção nisso e você entenda isso. Por quê? Porque muitas vezes eu reclamava com minha filha de forma racional. O que é reclamar de forma racional? É falar, filha, para com isso, não tem motivo nenhum. Por que você tá fazendo isso? Que besteira, para de chorar, não tem motivo. Além de eu destruir o sentimento da minha filha falando isso, porque você não tá acolhendo aquele sentimento, a criança não vai entender nada e para ela tem motivo para estar chorando. Então você não vai resolver nada, tá? Ele dá várias estratégias de como você identificar as situações e de você aplicar no seu dia a dia. E conforme você vai lendo, você vai aplicando, vai vendo o resultado. É muito bom mesmo de perceber isso, tá? Bom, agora ele alerta para um ponto muito importante. Muito importante. Não é porque a criança tem um cérebro ainda em desenvolvimento que ela não vai manipular você, tá? Então você, mãe, que tá me assistindo, tem que prestar atenção, tem que ter um feeling, tem que ter uma intimidade com seu filho grande para perceber se ele tá tentando te manipular ou se ele realmente tá sob um ataque ali emocional em que ele não consegue reagir. Então o autor deixa muito claro, não é para deixar de repreender o filho quando necessário, mas se você perceber que ele tá ali no ataque emocional, aí sim é hora de agir e trazer ele pro racional, tá? Mas Danusa, como é que eu trago meu filho pro racional? É simples, exige técnica e estratégia, mas eu vou dar um exemplo só para você aqui, porque são muitos, inclusive o autor, gente, no final do livro, vou mostrar para vocês aqui, Ai, deixa eu ver se eu tô mostrando, tô conseguindo mostrar. Ele fez uma tabela, tá? Resumindo o livro todo, de acordo com a idade escolar, por exemplo, aqui, ó, de 6 a 7 anos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. 6 a 7. Aí tem todas as idades, assim, da infância, né? 3 a 6, tá? De bebê de 0 a 3. Eu falei no início do vídeo que não era de 0, mas é de 0 a 12 anos mesmo, tá? Quanto antes você começar, melhor, né? Quanto antes você souber e se informar sobre isso, melhor. E ele dá também um guia para você deixar em algum lugar acessível para você pegar dicas mais rápidas, tá? Para finalizar o vídeo, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, seu filho, de como você reagir, tá? Um exemplo de como você reagir em caso de seu filho estar tomado ali por uma emoção que ele não tá conseguindo sair. Vamos supor, seu filho chega da escola e aí chega em casa, cruza logo os braços, fala: eu não quero mais ir pra escola. E porque fulano me chamou de feia, né? Geralmente a criança... Na cabeça da gente isso é besteira, né, filho? Vai se importar com isso? Ah, a opinião dos outros não importa. Não era isso que você falaria? Não faça isso. Não subestime a emoção do seu filho e o que ele tá sentindo no momento, porque pra ele aquilo doeu mesmo, sabe? Então, o que você vai fazer de acordo aqui com a técnica de neurociência? Você vai acolher, você vai ter que pegar o lado direito do cérebro dele com o seu lado direito, você vai unir lado direito com lado direito, ou seja, emoção com emoção, tá? Deixa o racional de lado e você vai abraçar o seu filho, vai acolher ele, vai falar o seguinte, tá? Depois que você acolher ele: filho, eu te entendo, realmente, que chato, né? Muito chato. Quando as pessoas chamam a gente de feio, a gente não é feio, mas eles chamam. Eu te entendo muito, eu sei que você tá sofrendo, tá? Quando você falar isso e abraçar o seu filho, vai existir o acolhimento ali. Ele vai começar a se acalmar. Quando você perceber que seu filho já está se acalmando, que o emocional dele já baixou e que ele já está em um ponto de diálogo, o que você vai fazer? Você vai olhar no olho dele com calma e falar: realmente eu te entendo, filho, mas, poxa, me conta melhor. Por que teu amiguinho te chamou de feio? O que aconteceu? Né? Porque ninguém chama alguém de feio assim. Então você vai fazer perguntas. Por que ele chamou você de feio? Ah, papai, porque empurrei ele. Eu não gostei da brincadeira, empurrei ele. Aí você: ah, filho, então por isso que ele te chamou de feio, né? Não é legal chamar de feio, mas quando empurra dói, né, filho? Eu acho que doeu, então ele ficou chateado, não ficou? Aí o que você tá fazendo assim? Você tá identificando as emoções no seu filho, tá entendendo? Ele tá identificando nele que ele fez algo não muito legal e que o amigo reagiu de uma forma não muito legal, mas que isso não precisa fazer parte dele. Aí seu filho, ele vai falar: pai, realmente eu empurrei e dói. Aí você
como mãe pode falar, ou como pai, né? Quem estiver me assistindo, depende. Então, filho, quando empurra dói, amiguinho ficou chateado, né? Mas já passou. Você já sabe que você fez errado, você sabe que dói empurrar, então o certo, qual o certo, filho? Não fazer mais isso, não é? O que é que você acha? Você concorda? Ah, pai, eu concordo, realmente. Mãe, no caso, né? Eu concordo, eu não vou fazer mais não, porque doeu e ele acabou me chamando de feio, eu não gostei. E aí, você resolve a situação, mostra pra ele que ele não precisa sofrer com aquilo e que ele também precisa medir as ações dele. Você vai começar a estimular o cérebro do seu filho a crescer também, a amadurecer. E isso só acontece com estímulo, tá? Cabe a pai e mãe realmente ir ali com sabedoria, sabendo conduzir. Esse foi só um exemplo. Tem milhares de outros aqui. Criança que tem medo de dormir no escuro, criança que não quer comer, enfim, são muitos, muitos casos. Mas eu vou finalizar o vídeo aqui dizendo para você que se você está tendo dificuldade nessa área, compra, lê, se informa. Tem outros livros que falam sobre isso, né? O funcionamento do cérebro, de como você pode conduzir as reações do seu filho a seu favor e a favor dele também, porque quando você consegue desenvolver a maturidade cerebral do seu filho, de acordo com a idade dele, ele vai se tornar um adulto pleno e com muito mais facilidade de lidar com o mundo, com a profissão, com as pessoas, tá bom? Essa foi a dica de hoje aqui do Ideia Mãe. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você achou interessante, se você tá aplicando com seu filho, e eu quero muito saber disso, tá? Porque eu sei que dá certo e eu sei que foi bom pra mim e vai ser bom pra você também, tá bom? Não esqueça de curtir, compartilhar e de se inscrever no canal. Um abraço, um beijo também e até a próxima!